Olá a todos! É muito comum encontrar uma relíquia de muitos anos atrás. Por exemplo, as paleografias misteriosas que ninguém consegue decifrar e os edifícios perfeitos que não conseguimos entender como foram construídas com as ferramentas primitivas. Isso é como um desafio, tanto para os amantes da história quanto para os cientistas. E o nosso canal também aceita esses desafios. Hoje vamos apresentar alguns mistérios que o passado nos faz surpreender. Isso parece bem divertido, não é mesmo? Sinta-se à vontade. E então, vamos começar a nossa jornada. Rongo Rongo, Museu Arqueológico de Mundo Todo. Quando você ouve sobre uma ilha pequena localizada no Oceano Pacífico chamada Ilha de Páscoa, o que passa primeiro pela sua cabeça? Provavelmente deve ser a famosa estátua Moai. Muitas pessoas acreditam que era impossível construir e instalar com a tecnologia limitada que os nativos tinham na época. Mas na verdade não existe nenhum mistério por trás da estátua Moai. Se for apenas o peso da estátua Moai, os nativos transportavam sem nenhuma dificuldade, utilizando o princípio de alavanca, depois de esculpir com martelo de pedra. O verdadeiro mistério da ilha é a escrita antiga que os nativos utilizavam. A escrita é chamada de Rongo Rongo. É conhecida entre os especialistas que ainda existem alguns tabuleiros de madeira conservados com a tal escrita. Em todos os tabuleiros estão registradas as letras misteriosas, e ninguém conseguiu decifrar elas até hoje. Na antiga Roma existia um provérbio, Etruscum non legitur, que significa a língua etrusca não pode ser lida. Isso porque a escrita do reino vizinho Etrúria era cheia de mistério. Nós podemos falar também, sem problemas, Rongo Rongo non legitur. Parece que existiam habitantes que conseguiam ler o Rongo Rongo até o meio do século XII. Mas a maioria deles foram levados como escravos depois. Durante o século XX, vários especialistas famosos dos Estados Unidos, Europa e União Soviética tentaram decifrar. Mas todas as tentativas terminaram fracassadas. Mesmo no século XXI, nenhuma pessoa conseguiu atingir a decifração. Muralha Kat Shebib, Jordânia. Em 1948, o diplomata inglês Sir Alec Kirkbride, que residia na Palestina, descobriu uma muralha estranha construída de pedra. A altura da muralha não é muito alta, mas o seu comprimento era tão longo que não conseguia enxergar com os próprios olhos. Tanto que, para conseguir medir com exatidão, foi necessário o uso das tecnologias atuais de fotografias aéreas e imagens de satélites. E foi descoberto que a muralha tinha comprimento de 106 quilômetros, e se incluir as ramificações, ao todo, teria 150 quilômetros. Com as pesquisas realizadas pelos especialistas, foi descoberta uma coisa surpreendente. Foi descoberto que essa muralha, chamada Kat Shebib, tinha sido construída muito antes do nascimento de Cristo. Aí fica uma dúvida. Para que eles construíram uma muralha tão extensa? Ela seria muito baixa e fina para ser utilizada como muralha de defesa. Essa muralha pode literalmente ser pulada facilmente. Então será que ela tinha significado religioso nessa construção? Ou será que tentaram traçar a fronteira dos reinos antigos em um deserto que não tinha nada de barreiras naturais ou algo que fosse chamativo por lá? Até hoje, nós não temos resposta clara. Círculo de Gozek e Disco de Nebra, Alemanha. Em 1991, na Alta Saxônia da Alemanha, encontraram um disco estranho enquanto realizavam fotografias aéreas de plantação de trigo. Como sempre foi falado que era trabalho dos extraterrestres, mas dessa vez a situação foi se tornando cada vez mais interessante. Os pesquisadores descobriram uma coisa magnífica quando começaram com a escavação. Na era neolítica, ali tinha vários forros com formas circulares e tinha passagens em vários pontos.
Entre as várias passagens, as 2 passagens foram construídas nos sentidos exatos do nascer e do pôr do sol, no solstício de inverno. E também foram construídas mais 2 passagens, calculando o nascer e o pôr do sol no solstício de verão. Como um fato interessante, foi encontrado um objeto chamado disco de Nebra, na proximidade desse círculo de Gozek. Esse disco é como um prato feito de bronze e tem marcado desenhos de sol, lua e estrelas em ouro nele. Segundo os especialistas, esse disco provavelmente era usado para identificar a posição das estrelas ou em solstício de inverno ou em solstício de verão. Será que esse disco de Nebra era do Observatório Astrológico Circo de Gozek? Os bárbaros, ancestrais dos indo-europeus que habitavam nesse local na época, construíram várias estruturas de pesquisa científicas gigantes e complexas, e nesses lugares, com certeza, usavam muitos aparelhos como o disco de Nebra. Mas para que será? E por que essa ruína foi abandonada e o disco estava enterrado? Não foi encontrado nenhum vestígio de conflito, por isso não se torna plausível a hipótese de sofrer um ataque dos inimigos externos. Tudo é um mistério não esclarecido da história da Europa Antiga. Pirâmides de Güímar, Ilhas Canárias. A história das Ilhas Canárias é antiga e complexa, cheia de mistérios. Por exemplo, não é esclarecido completamente por qual trajeto os índios nativos guanches conseguiram habitar a ilha. Nós vimos um pouco sobre os guanches em outro vídeo. Ainda quando os povos guanches não eram dominados por ninguém, Güímar era uma das capitais do Emirado, localizado na ilha Tenerife. Hoje, Güímar é uma cidade pequena comum, depois da dominação pelos espanhóis em 1496. Mas muitos turistas e arqueólogos do mundo todo vão visitar atraídos pelo seu encanto. Nas redondezas de Güímar são vistas as marcas da civilização dos guanches. Até então, não era nada surpreendente. Mas no século XX, no começo dos anos 90, houve uma descoberta que deixou o mundo pasmado. Ali estavam enterradas 6 pirâmides construídas de pedra. Um explorador conhecido chamado Thor Heyerdahl, que ficou interessado na descoberta das pirâmides, alegou que era obra dos egípcios. Segundo o norueguês Thor, os vassalos do faraó foram muito longe do que nós imaginamos, viajando de navio, chegando aos Estados Unidos. E as Ilhas Canárias foram um indício disso. Os especialistas sentiram uma falta de credibilidade nessa hipótese proposta. Na época, era acreditado pelos pesquisadores que as pirâmides foram construídas por volta do século XIX. Na verdade, é mais correto dizer que foi empilhada do que construída. Os agricultores locais foram empilhando as pedras que retiravam quando aravam seus terrenos, e simplesmente essas pedras se tornaram em um monte. Essa tese está baseada nos resultados das escavações e datações por radiocarbono dos estratos geológicos. Mas é contado em várias crônicas que já existiam as pirâmides nas Ilhas Canárias quando tinha sofrido a dominação dos espanhóis. E os habitantes nativos dizem que não tinham empilhado pedra nenhuma. O que podemos pensar com esses relatos e com os resultados das escavações? Talvez pode ser que tenha algumas pirâmides que tenham sido levantadas antes do século XIX, ou até mesmo antes da dominação pelos espanhóis. Se isso fosse verdade, quem seria quem levantou as pirâmides? Templo Ventuvankoi, Índia. Se formos contar as contribuições que a Índia fez à humanidade, seria incontável. Nos reinos da Índia Antiga, existiam inúmeros estudiosos como matemáticos, astrólogos e engenheiros. Por exemplo, é dito que o livro da restauração e do balanceamento escrito pelo matemático árabe medieval Al-Khwarizmi é apenas uma reescrita da obra do matemático indiano Brahmagupta. Só por curiosidade, a palavra algoritmo foi criada junto com a álgebra pelo Al-Khwarizmi. Se nós formos vendo cada coisa que a civilização da Índia Antiga veio realizando, ficamos até com vontade de acreditar que os extraterrestres estavam por trás dos progressos.
Talvez pode ser que pelos ETs tenham sido construídas as famosas grutas de Ellura, Templo Vento Vankoi em Kalagumulai, que prega o deus Shiva, entre outras construções magníficas. Pode parecer tolo, mas são construções que realmente não podemos nem imaginar como foram construídas. Esse templo foi feito esculpindo uma rocha rígida. Como as estátuas do templo foram feitas com muitos detalhes, os turistas chegam a duvidar se não estão vivos. Mas esse templo, na verdade, ainda está inacabado. Como se alguém tivesse atrapalhado o escultor. Podemos ver isso nas estátuas na base do templo, que estão retas. Será que teve algum imprevisto para que o extraterrestre precisasse sair da Terra com urgência? Vamos deixar a brincadeira por aqui. Não acreditamos em extraterrestres e eles não teriam nenhuma relação com as construções. O Templo Vento Vankoi foi escavado na rocha como outros templos que existem pelo mundo. Mas na época, não existiam equipamentos modernos que nós temos hoje. Como será que fizeram somente com martelo e cinzel? Provavelmente foram usadas algumas tecnologias criativas e originais. Nada foi esclarecido sobre essa obra também. Como esse templo foi construído, continua também em mistério, como Triliton em Baalbek, que apresentamos uma vez aqui no nosso canal. Então, esse vídeo chegou ao fim. Agradecemos por você assistir até aqui. Se conseguiu se divertir, ficamos muito contentes. Pode ser que vocês tenham suas próprias hipóteses sobre os mistérios que apresentamos dessa vez. Ficaremos gratos se compartilharem conosco esses comentários. Por favor, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Obrigado pelo seu apoio. Nos vemos no nosso próximo vídeo aqui no canal Pipa. Até mais!